Você se lembra dos programas infantis que marcaram a sua infância? Teve algum que mais te marcou? Para muita gente pode ter sido o Castelo Rá-Tim-Bum, o Balão Mágico ou o Show da Xuxa. Quem sabe até mesmo a TV Globinho ou o Bom Dia e Companhia. Hoje nós vamos passear pela história do entretenimento infantil. Iremos falar de uma época em que as crianças tinham hora certa para assistir seus desenhos. Mas a história da televisão infantil no Brasil começa muito antes disso, antes mesmo da maioria das pessoas ter uma televisão em casa. Hoje a gente vai voltar no tempo para descobrir como surgiram os primeiros programas infantis do Brasil, quem os apresentava e o que as crianças da época viam ou ouviam quando o entretenimento infantil ainda era uma grande novidade. Antes da televisão, o rádio era o centro do mundo doméstico. Na década de 40, as crianças já tinham espaço garantido na programação. Programas como o Clube do Papai Noel e o Clube do Guri, transmitidos pela Rádio Nacional no Rio e pela Rádio Tupi em São Paulo, reuniam histórias, músicas e concursos. Era tudo feito ao vivo, com crianças participando no estúdio, e como não havia imagens, a imaginação fazia o papel da tela. Quando a televisão chegou em 1950, com a famosa TV Tupi, a ideia era simples: levar para a nova mídia o que já funcionava no rádio, e isso incluía os programas infantis. O Clube do Papai Noel e o Clube do Guri ganharam suas versões na televisão. E pela primeira vez o conteúdo infantil deixava de existir só na imaginação das crianças para ganhar rostos, cenários e cores, pelo menos aquilo que podia ser representado em preto e branco. Era o começo de uma nova era do entretenimento, um salto da tecnologia e também da forma como o Brasil começava a ver a própria infância. No início era tudo adaptado. Os programas migraram para a TV, mas sem toda a estrutura de TV. Foi só em 1955 que eles ganharam novas versões, e aí sim algo mais pensado para a nova tecnologia. A Grande Gincana Que Bom foi o primeiro programa de auditório infantil que nasceu já pensando na TV. Diferente dos outros, ele não veio do rádio, já nasceu pensando no visual. Em palco, plateia, câmeras, iluminação, prêmios, patrocinadores, interação ao vivo com o público. Ele teve sua estreia em 17 de abril de 1955 pela Rede Record, trazendo competições, brincadeiras e concurso de calouros para crianças. Tudo era ao vivo, sem nenhuma tecnologia para cortar os erros. A TV infantil nos anos 50 e 60 era artesanal, inocente e experimental. Nos anos 60 e 70, a televisão já estava bastante massificada no Brasil, e programas infantis se tornaram parte da rotina. Em 1965, a TV Globo criou o Capitão Furacão. Esse programa teve a sua estreia no dia da inauguração da TV Globo, em 26 de abril de 1965, com o lema Sempre Alerta e Obediente. O programa infantil era apresentado por Pietro Mário. Era um misto de contação de histórias, teatro e desenhos animados. E introduziu a figura do apresentador-herói, que se tornaria um modelo para as décadas seguintes. Mas o grande divisor de águas veio em 1972, com a estreia de Vila Sésamo, uma parceria entre a Globo e a TV Cultura. Era a versão brasileira do sucesso americano. A proposta era diferente, ensinar brincando. Foi o primeiro programa infantil do Brasil com uma abordagem pedagógica estruturada. Nos anos 80 surgiram atrações como o Palhaço Bozo, personagem originalmente americano que teve seus direitos comprados no Brasil pelo SBT. E também o Balão Mágico, uma atração da Rede Globo, que misturava música, fantasia e participação infantil real. Esse era o programa que tinha aquele boneco que ficou famoso, o Fofão. Era o auge da televisão como formadora de cultura infantil.
Nos anos 80 e 90, o formato dos programas se consolidou com apresentadores que viraram fenômenos. Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Eliana, todos nasceram nessa tradição iniciada lá atrás. O estúdio virou uma espécie de reino infantil, com músicas, coreografias e sorteios. O que antes era uma diversão inocente e artesanal agora era também um grande negócio. O que mudou é que o público infantil passou a ser visto como um mercado consumidor. Brinquedos, álbuns, roupas, bonecos. O foco pedagógico deu lugar à superprodução e à audiência de massa. Podemos até dizer que esse era o conteúdo que estava no hype naquela época. Com a chegada dos anos 2000, o formato clássico de programa de auditório infantil começou a dar sinais de esgotamento. A concorrência dos canais pagos e posteriormente o YouTube dividiu a atenção das crianças. O reino infantil da TV aberta já não era o único palco. Era uma concorrência que talvez as emissoras não estavam preparadas para enfrentar. Nessa fase, as emissoras começaram a investir menos em grandes produções de auditório e mais na compra de conteúdo importado. Personagens de sucesso internacional preenchiam as manhãs no lugar de novos apresentadores e bonecos. Além da competição, mudanças na legislação, como a intensificação da classificação indicativa e a pressão contra a publicidade infantil, tornaram os investimentos nesses programas de auditório algo de alto custo e financeiramente arriscado. As emissoras passaram a preferir preencher as manhãs com noticiários e programas de variedades, que eram mais rentáveis e menos sujeitos a restrições legais. Aos poucos, os grandes estúdios que antes vibravam com coreografias e sorteios deram lugar ao desenho animado ou ao jornalismo. Mas as lembranças ficaram. As músicas, as vinhetas, os bonecos, os apresentadores. Cada geração teve seu programa favorito, e muitos deles nasceram da mesma ideia simples que lá nos anos 50 já encantava as crianças do Clube do Guri: fazer sonhar diante de uma tela. Hoje as crianças crescem com telas nas mãos e vídeos sob demanda. Mas lá no começo tudo era feito ao vivo, em preto e branco, com câmeras que chiavam e apresentadores improvisando. E talvez por isso mesmo tenha sido tão mágico, porque o verdadeiro encanto não estava na tecnologia, mas na capacidade de um programa simples transformar o dia a dia de uma criança em algo especial. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar uma avaliação. Isso é importante tanto para a divulgação do próprio vídeo, mas também para incentivar o produtor de conteúdo. E não esquece também de deixar nos comentários o programa ou desenho que mais te causa nostalgia hoje em dia. No mais, até o próximo vídeo.